Sei que é com muita satisfação que vem aqui a esse plenário. Acho que as pessoas precisam, nobre senador Paulo Paim, refletir bastante, porque as decisões que serão tomadas no próximo domingo, com certeza terão reflexos muito importantes na vida de todos. Eu acho que a história que fora relatada aqui por os nossos antecessores deixa claro, a história está aí para demonstrar que podemos ter um presente com mais tranquilidade ou um presente conturbado, tá certo? Um futuro conturbado. Então, eu espero que cada um tenha responsabilidade nas suas atitudes e que relembre os ocorridos há anos atrás, para poder cada um depois não falar, voltei enganado, fiz isso, não sei o quê. Talvez até eu, como cristão que sou, católico que sou, talvez se Cristo estivesse aqui de volta e os ladrões estivessem aqui, talvez crucificaria novamente Cristo, tá certo? E depois iria arrepender mais tarde. Então é importante que todo mundo reflitam as atitudes que estão sendo tomadas. Vossa Excelência coloca com toda a clareza um jornal que não está nem do lado A, nem do lado B, está só fazendo críticas ao governo, faz críticas, mas diz que não concorda, em outras palavras, com o oportunismo político. Isso não leva a nada. Não leva a nada, nem de um lado nem do outro. Por isso que aqueles que nos criticam, porque a gente está aqui esperando os autos processuais chegar aqui nessa casa, para a gente conhecê-lo, para a gente poder analisar, para de fato externar uma posição embasada em situação de causa, ficam tentando arrancar a fórceps posições que muitas vezes pode ser equivocada. Nessa linha nós não estaremos. Tá certo? Eu acho que a gente tem que estar na linha da razão, na linha da racionalidade e na linha realmente de trabalhar em prol do país que gere emprego, gere oportunidade, faça com que o nosso povo possa novamente ter a tranquilidade de viver sua vida normal. Então, é essa a aposta que a gente aqui nessa casa, pelo menos, estamos querendo fazer. E eu venho falar aqui, nobre senador Paulo Paim, eu tinha dois assuntos para falar aqui para o nosso Senado, para os nossos nobres senhoras e senhores senadores, para Vossa Excelência e para o Brasil. Um era sobre a saúde complementar e o outro era exatamente sobre a questão da terceirização. Até em homenagem a Vossa Excelência, que é um batalhador pelas causas sociais, que é uma pessoa que incessantemente nessa casa tem feito fileiras em defesa do trabalhador brasileiro. Eu resolvi falar aqui sobre o PLC 30, sobre a questão da terceirização, porque eu acho que nesse final de tarde, nessa questão importante que vai ser tomada no próximo domingo, eu acho que é importante as pessoas saberem do risco que cada um está procurando passar caso a normalidade não seja mantida. Vamos lá. Pronunciamento contrário à terceirização das atividades fins na economia brasileira. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, encontra-se em debate nesta casa o projeto de lei complementar número 30 de 2015, que praticamente acaba com qualquer restrição à terceirização no Brasil. Trata-se de uma violenta afronta à CLT, a consolidação das leis do trabalho, que tanto nós defendemos, nobre senador Paulo Paim, que, se aprovada, representará o mais duro golpe perpetrado contra os trabalhadores brasileiros nos últimos anos. O senador Paulo Paim tem corrido o Brasil, tem ido em todos os estados, feito audiências públicas. Eu, como membro da Comissão de Direitos Humanos desta casa, tenho participado junto com o próprio senador em várias audiências públicas para defender os direitos sociais dos trabalhadores, as conquistas feitas a duras penas. Vossa Excelência me permite... Pois não, nobre senador Paulo Paim. Vossa Excelência me deu essa oportunidade pela sua fala. Eu fui aos 27 estados. Aos 27? Fui a todas as assembleias, casa lotada, e a frase é exatamente o que Vossa Excelência usou. É o maior ataque que foi feito até hoje aos direitos dos trabalhadores. E o pior é que está na tal de carta chamada Ponte para o Futuro. Por isso, o seu alerta vem no momento certo ao país. Perfeitamente. Só está dando um alerta. Nobre senador, um alerta, para depois não se arrependerem. O PLC 30 pretende permitir a terceirização de atividades fins, sem qualquer tipo de freio ou pudor, lamentavelmente. Com todo o respeito aos irmãos trabalhadores terceirizados, que afinal não têm culpa da sua condição,
Todos sabemos que uma empresa, quando quer contornar os rigores da legislação trabalhista, apela exatamente para a terceirização. Então, aqui nessa casa mesmo, nós temos vários terceirizados, que tem o maior respeito, o maior carinho por todos. Sabemos que eles estão numa atividade que nós não temos problema em ser terceirizado, atividade de limpeza, atividade de telefonia, atividade de assessorista, né? Que são atividades que a própria prática do comércio, da vida privada, da vida normal, pública, levou a essa questão da terceirização. Não tem nenhum tipo de problema até aí. O problema é que querem entrar em outras áreas essenciais e afins que não é possível a gente conviver com esse tipo de trabalho precarizado. Apela para a terceirização de atividades meios em detrimento dos contratos de trabalho diretos. Isso acontece até mesmo em empresas públicas, como a Petrobras, que terceiriza áreas sensíveis da produção e coloca em risco tanto sua reputação como a segurança dos trabalhadores nas plataformas de petróleo. Então, esses cuidados temos que ter. A maioria dos funcionários da Petrobras são terceirizados, infelizmente. Exatamente, lamentavelmente. Se passarmos a tolerar a terceirização de atividades fins, aí mesmo é que não haverá mais rigor algum e nem haverá compromissos algum do empregador em formar quadros profissionais preparados e permanentes. Porque uma empresa séria, uma empresa que priva pelo seu nome, quer quadro permanente, capacitado, bem formado, qualificado para desenvolver suas atividades. E um trabalho terceirizado, muitas vezes, não é possível chegar a tal aprimoramento dos serviços essenciais. Então, é exatamente nessa linha, eu que sou defensor do setor produtivo, nunca deixei de apoiar nenhum projeto aqui do setor produtivo, mas eu não creio que é produtivo para o setor perder suas memórias, seus quadros, para colocar pessoas só para ganhar metade, um terço do salário do cara que é preparado, para poder assumir de forma precária, levar acidente de trabalho, levar prejuízos incalculáveis. Então, temos que repensar esta questão. Não é isso, nobre senador Paulo Paim? No caso do setor elétrico, então, os efeitos da terceirização são ainda mais evidentes e nefastos. Conheço bem o ramo, pois sou engenheiro eletricista de formação, sei bem os riscos que correm os profissionais da área, mesmo quando todas as normas de segurança são seguidas ao pé da letra, porque no setor elétrico não permite erro. Errou, torra-se, vira-se carvão, morte instantânea. Então, não é possível conviver com a incerteza e com a falta de formação nesse setor, como em outros setores essenciais da sociedade. Em empresas sérias do setor elétrico, a preocupação com a capacitação de recursos humanos é fundamental. Existe nessas corporações todo um investimento na formação do empregado, com foco na segurança do trabalho, desde o nível mais básico até o engenheiro, pois todos correm risco de morte ao operar o sistema elétrico de potência. O investimento sai caro, nobre presidente, e sai dos cofres da própria empresa, que espera em retorno a permanência do trabalhador e seus quadros, por um decurso razoável de tempo, suficiente para justificar os valores despendidos em sua capacitação específica. A terceirização indiscriminada, se vier, jogará todo esse esforço feito por terra, nobre senhor presidente. Com a desregulamentação geral, os empresários não se sentirão mais estimulados a formar mão de obra qualificada. Isso passará a ser um ônus da prestação de serviço. E será que a prestadora cumprirá seu papel, senhor presidente? Será que ela vai investir em formação, já que ela pode trocar 6 por meia dúzia, como se troca o papel de pão do embrulho? Não vai fazer, tá certo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Para se ter uma ideia, apenas no ano de 2015, quase 700 trabalhadores perderam suas vidas no setor elétrico brasileiro, só no ano de 2015. São quase 700 famílias sem seus entes queridos e muitas vezes são o principal responsável pelo sustento do lar. E inúmeras empresas empregadoras que terão de substituir o trabalhador falecido por outro, que não raro será submetido a todo um novo ciclo de preparação para se adequar às normas de segurança, para começar tudo novamente. Essas mortes se deram em 2015, na vigência da lei atual, nobre presidente.
muito mais restritivo à terceirização que o texto do PLC 30. Muito mais restritivo. Imagina os senhores quando outros países, imagina os senhores quando outros pais de família perderão a vida se a regra do PLC 30 já estivesse valendo. Seria muito mais pais de família que teria perdido a vida. Então, nós não podemos ficar calado a esse descalabro. E um detalhe, se me permitir, como eu sou relator da matéria, estou estudando a fundo, eles quebram a Previdência. Daí sim vão quebrar a Previdência. Exato. Que não pagam a Previdência. Só Não mais um paga detalhe a Previdência. para o debate. Grande parte dão calotes. A gente tem, inclusive, um dia desse, a excrescência é tão grande que no próprio STJ, a terceirizada que foi lá, fez um preço inexequível, pegou o trabalho e deu o golpe no próprio judiciário, não pagando seus trabalhadores e deixando todo mundo na berlinda, sem fundo de garantia, sem nada. É esse tipo de situação que a gente tem que evitar. Que nós estamos dando um alerta para o Brasil, que não é possível nós anarquizarmos as nossas instituições, as nossas empresas, as nossas instituições de trabalho com esse tipo de permissão. Por isso é que a gente aguarda, novo senador Paulo Paim, que com toda a seriedade dessa casa, a gente garanta que o direito sagrado da atividade fim seja permanecida com trabalhadores preparados, capacitados e que não venha pôr em risco toda uma instituição, toda uma família. O alento, entretanto, não pode se dar ao custo da saúde e da vida do trabalhador. Aceito discutir ideias, menos aquelas que só trarão dor para as famílias e prejuízo para as empresas sérias que cumprem a lei e se preocupam com a integridade de seus colaboradores. Que tem muitas empresas sérias assim, empresas responsáveis, premiadas, que são empresas privadas altamente responsáveis. E são esse tipo de empresa que, como apoiador do setor produtivo, que é quem gera oportunidade, quem gera emprego, é que a gente quer nesse país. Então, não tenho dúvida em estar aqui colocando que a gente precisa estar atento. A economia brasileira passa por uma crise sem precedentes e não é hora de tratarmos com preconceitos propostas que possam apresentar alguma luz para que o país possa reagir. Então, é esse alerta que nós estamos dando e que Vossa Excelência tem feito uma cruzada para esse país, continua fazendo em outros setores e nós aqui nunca negamos discutir o assunto. Estamos discutindo na exaustão esse assunto. É pensando nesse contexto que proponho trazer ao debate soluções que já estão em gestão nos nossos centros de pesquisa de excelência e que contribuem para o avanço da segurança no ambiente do trabalho sem ferir as atuais normas vigentes. É o caso, por exemplo, de um equipamento de proteção individual desenvolvido pela Escola de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Goiás, a UFG, e já utilizado em algumas empresas, como a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, que é um exemplo de empresa pública lá do Paraná, na área do setor elétrico. Trata-se de um capacete com sensor que capta a energia elétrica do ambiente e dispara um sinal quando os níveis de tensão se elevam a ponto de comprometer a segurança do trabalhador, nobre senador Paulo Paim. Que muitas vezes a pessoa está ali trabalhando, se distrai um pouquinho e com uma encostadinha já era. Então, não pode se arriscar com questões tipo essa, energia, radioatividade, outras coisas. E eles querem revogar a NR12, que é quem regulamenta e garante a proteção do trabalhador em relação às máquinas. Exato. Se não fosse na Comissão de Direitos Humanos, e Vossa Excelência estava lá, nós teríamos feito aquela grande audiência pública, eles já haviam um decreto legislativo derrubado a NR12, expondo ainda mais o trabalhador ao acidente de trabalho. Vossa Excelência está coberto de razão. Absurdo. Exato. Muito obrigado, nobre senador Paulo Paim. Minha intenção, na condição de parlamentar, é apresentar projeto de lei do Senado no sentido de estabelecer a obrigatoriedade do uso desse capacete nos trabalhos do campo do setor elétrico. Penso que esse é o tipo de discussão que devemos produzir,
aquela com o intuito de pensar novas possibilidades de amparo ao trabalhador, que gere riqueza para o país e não perdermos tempo com projetos que, a despeito de cortar custo para o empresário, só lhe traz, ao fim e ao cabo, prejuízos e insatisfação, além de ter pais de famílias, mães de famílias órfãos por causa da irresponsabilidade e da ganância por causa de 32 moedas, que não vai levar a lugar nenhum, porque quem tem a sua riqueza precisa usufruí-la de uma forma digna, tanto para ele quanto para os demais seres humanos que rodeiam. Quero dizer, nobre senador Paulo Paim, que essas seriam minhas palavras hoje com relação a isso. A fiz, inclusive, em homenagem a Vossa Excelência que está aqui e em homenagem aos trabalhadores brasileiros que nos ouvem, que sabe da relevância do que nós estamos falando, da relevância de se refletir e de termos um país e um futuro com tranquilidade. Eu quero desejar, para finalizar minha fala aqui, porque amanhã estarei exatamente na sua terra, vou estar saindo aqui amanhã de manhã cedo, vou estar no Rio Grande do Sul, conhecendo um importante projeto que existe lá, que é o Banco Social, exatamente do setor produtivo, inclusive, que tem uma parceria, né, que eu quero conhecê-lo e ver se a gente possa aproveitar essa experiência aqui no Distrito Federal, né, que quero realçar que é importante, tem o Muro de Berlim feito na Esplanada, que domingo todo mundo vai virar, grande parte virar aqui para essa esplanada, que todos venham com espírito desarmado, venha tranquilo quem é a favor, quem é contra, fazer a sua manifestação de cidadania, aquele que é a favor, aquele que é contra, pense que atrás de cada um existe uma família, que atrás de cada um existe a necessidade de viver em harmonia e que não venha para cá, para a nossa praça pública e de cidadãos, fazer guerra ou fazer telequete, porque cada um manifeste da sua melhor forma possível, que respeite a individualidade de cada um, que os prós façam a sua manifestação, que os contra façam a sua manifestação e que saiamos todos, depois, no final do julgamento, unidos naquilo que porventura possa sair, que é unidos em prol da fraternidade, unidos em prol de uma vida mais digna para todos e trabalhando em prol da unidade dos povos. Não adianta a gente vir aqui pensar que um lado A ou um lado B, quem porventura venha ganhar ou venha perder, tem que ir para cima do outro e fazer telequete. E quero falar que exatamente me preocupa, eu estava até falando com o comando da Polícia Militar do Distrito Federal, que é uma pessoa excepcional e super bem preparada, comandante da Polícia Militar do DF, a questão da nossa rodoviária, que lá vai estar todo mundo misturado, a questão do nosso metrô, que vai estar todo mundo misturado, a questão dos nossos ônibus, que vão estar todo mundo misturado, que não adianta a gente ter um muro de Berlim aqui na esplanada e não ter uma fiscalização mais dura, um policiamento mais duro na nossa rodoviária e em pontos essenciais, exatamente para evitar qualquer mais exaltado do lado A ou do lado B, poder fazer alguma provocação ou algum incidente. Então, eu quero desejar sucesso a todos, que todos venham fazer sua manifestação democrática, mas que respeite a individualidade de cada um. Um grande abraço, novo senador Paulo Paim, tudo de bom. Vou para o seu estado amanhã, eu sei o tanto que você ama seu estado, sei o tanto que o seu estado é um estado avançado, por isso que vou lá exatamente conversar com o arcebispo de Santa Maria e com algumas pessoas sobre um assunto importante e vou ver essa experiência da Fiergues, do Banco Social, que eles têm lá em parceria com a série de outras questões, para a gente tentar ver se traz essa experiência aqui para o nosso Distrito Federal. Muito obrigado.